uma noção de que eu poderia ser algo mais, né? Eu poderia continuar vivendo, porque a deficiência quer te limitar, né? Mas as pessoas que estão à sua volta aí, graças a Deus, conseguem te nortear e te falar que você realmente consegue, né? Com auxílio, com aprendizado, com desenvolvimento, a gente consegue ir mais além. Oi, tá tudo bem? Sua vida tá legal? Fica mais de 15 nessa jornada cheia de informação sobre lei, sobre trabalho, cuidado e diversão. Pra equilibrar todos os pratinhos, esse é o podcast Vida Legal. Vida legal, vida legal, vida legal, vida legal, vida legal. Olá a todos e todas as pessoas aqui presentes. Estamos com mais um podcast Vida Legal pela Smart 15. Meu nome é Regis Antônio Bersaninedo, sou juiz do trabalho e diretor regional da Amatra 15. Gostaria de agradecer, antes de mais, a FUNPRESP, que patrocina já há mais de um ano esse canal, e também a O2 Hub, que graciosamente forneceu aqui o local para a gente fazer essa gravação. Bom, a gente tem um tema aqui muito interessante, um tema que diz respeito à inclusão, com o tema Onde está a deficiência? E essa é uma resposta que a gente vai construir juntos. Estamos aqui com a Procuradora do Trabalho, doutora Vanessa Martini, ela que também é vice-coordenadora regional da Cor de Igualdade MPT. E vamos falar um pouquinho de leis, vamos falar um pouquinho de vida profissional, vamos falar um pouquinho de vida pessoal. E também estamos aqui com dois feras, o João Pedro, que tem 27 anos, é funcionário público, secretário escolar, para-atleta de natação desde 2022, atualmente top 5 do Brasil, nado 100 metros, costas, e top 6 do nado 400 livre. É isso mesmo? É isso mesmo. Ok. Em 2026, migrou para o paratriatlo. Em maio de 2026, recebeu a convocação da Seleção Brasileira de Triatlo para o Pan-Americano de Antofagasta, Chile. É isso? É isso. E também com o Romildo Luiz da Silva, para-atleta de natação, com destaque em campeonatos brasileiros, meetings e campeonato paulista, migrando agora para o paratriatlon B1, é isso, categoria classificação B1, que é de deficiência visual cegueira parcial. É isso? Isso. Perfeito. E também é carteiro aposentado. Ok. Eu passo então antes de mais, passar a minha audiodescrição, a minha autodescrição, não sei qual dos dois que fala audiodescrição ou autodescrição. Eu sou um homem de 44 anos, 1,73 m, 73 quilos, estou trajando uma camisa preta, um blazer preto, até onde conseguem aqui ver, e estamos com um fundo com uma tela, por enquanto, comunicação O2, tecnologia e inovação. E eu passo um pouquinho agora a palavra para a doutora Vanessa, para a sua audiodescrição, e também, doutora Vanessa, dizer um pouquinho, a gente tem um arcabouço jurídico maravilhoso, nós temos uma legislação muito avançada no que diz respeito a cotas, no que diz respeito à inclusão. Mas essa legislação avançada, não sei se acompanha ou não a realidade fática. Você que está inserida nessa busca pelo atingimento de cotas e pela finalidade específica da legislação, como você vê isso? Primeiro eu quero agradecer o convite do Dr. Regis, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos verdes, também estou com uma camisa preta, combinando aqui com meu colega. Era a paleta. A nossa paleta de cores. Estamos num estúdio com um microfone preto à minha frente. Esse tema, né, para o Ministério Público do Trabalho, que é o órgão que eu atuo, ele é muito caro para nós, né? A gente trabalha com inclusão de pessoa com deficiência há muito tempo, e a legislação que a gente tem, né, de cota de pessoa com deficiência no mercado de trabalho, ela é de 91. Então, a gente não é uma legislação nova, né? Então, todas as empresas com mais de 100 empregados têm que contratar entre 2% a 5%, dependendo do número de empregados, pessoas com deficiência. Só que o que a gente vê na prática é que essa cota está longe de ser atingida totalmente.
E o que a gente vê também é uma barreira, assim, de atitude mesmo, né? A gente chama de barreira atitudinal, no sentido de não ver, muitas vezes, a pessoa com deficiência como alguém produtivo, alguém que vai contribuir com a empresa, né? Então, a gente tem que sempre bater muito nessa tecla de que não, de que a cota, ela é só uma exigência mais... a pessoa vai contribuir, né, para aquela produção, para a atividade da empresa, e o quanto a inclusão é benéfica, né, para esse mercado. Então, a gente sempre bate muito nessa tecla. A gente vê na prática que empresas que às vezes são um pouco reticentes, depois que incluem as pessoas, elas conseguem verificar, assim, nossa, isso aqui fez diferença mesmo, né, no nosso ambiente de trabalho, na nossa produção. Então, a gente tem boas práticas, né, nessa inclusão. Perfeito, perfeito. João Pedro, vamos lá. Pode fazer a sua audiodescrição e também falar um pouco da sua história de vida, da sua experiência, como que tudo aconteceu na sua vida, do trabalho, para o esporte, a deficiência. Vamos lá. Primeiramente, também quero agradecer ao Dr. Reza aí pelo convite do podcast, meu colega também aí de modalidade do esporte, agradecer também a doutora Vanessa, meu amigo Romildo aí. Eu sou João Pedro, tenho 27 anos, a minha audiodescrição tenho olhos castanho claros, cabelo castanho claro, sou branco, tenho 1,81 m, talvez não vai dar para ver na imagem, mas eu sou um paratleta, uma pessoa com deficiência física, com uma amputação na perna direita. Eu trabalho hoje em dia e tenho essa rotina de trabalho com a vida de atleta, né? Então eu concilio hoje a vida profissional aí com o trabalho e essa vida de atleta, tentando me destacar aí no esporte nacional. Mas não foi fácil até aqui, então eu posso começar contando que desde como eu me tornei deficiente físico, eu sofri um grave acidente em 2021 de moto, onde eu fiquei 3 meses internado. Nesse dia estava meu pai, eu e meu pai nessa moto, e 10 dias depois meu pai veio a falecer de um acidente. Então eu fiquei 3 meses internado. Desde então eu saí do hospital em casa, era uma pessoa muito debilitada, e aí ganhei muito peso depois que eu saí do hospital. E aí foi desde então que o esporte apareceu na minha vida. Você já era servidor público à época? Não, ainda não. Foi onde o esporte apareceu na minha vida. Hoje a nossa associação, tanto a minha quanto a do Romildo, que é a POP, né? Fui fazer um teste na POP, primeiramente só pela saúde mesmo, não era nada pensando em medalhas, em disputar competições, era mais para mim buscar uma saúde, porque eu tinha um sobrepeso muito grande, eu pesava 115 quilos quando eu cheguei na POP. E aí desde então ali a Micheline, que hoje é técnica da natação, mesmo eu com sobrepeso muito grande, viu um grande potencial em mim. E ali eu comecei a me dedicar no esporte. E aí os pesos foi baixando, eu fui ganhando uma vida mais saudável, fui me dedicando mais ali ao que estava sendo proposto. E aí no meio disso tudo veio o concurso público lá na minha cidade, em Regente Feijó, onde eu moro hoje. E aí eu não queria fazer esse concurso, a minha tia na época ficou no meu pé, não, faz. Eu falei, não tô com a mente fresca, faz muito tempo que eu saí da escola, com aquele receio, né, de nunca ter prestado um concurso, saber como que era e tudo mais. Ela falou, não, presta. E aí eu já tinha feito a inscrição e no último dia eu fui lá e fiz. E aí acabei passando numa colocação muito boa, e aí só que eu entrei pela vaga de deficiente físico, que na minha vaga eu prestei como secretário na época, e era só eu como deficiente que tinha prestado naquela vaga. Então praticamente eu entrei para essa vaga porque entrou no caso da cota, né? Uhum. E aí entrou essa fase de trabalho juntamente com o atleta. E aí foi quando eu fui me destacando no esporte e ganhei medalhas. Hoje, como o Dr. Regis falou, eu consegui atingir um nível na natação onde hoje no ranking brasileiro eu sou top 5, no 100 costas e top 6
do 400 livre também. E aí, recentemente, para ser mais exato, ano passado, eu disputei a última competição minha da natação. E nessa competição, eu buscava um resultado onde eu começaria a ganhar dinheiro com o esporte. E aí, eu não consegui atingir esse resultado e veio a frustração. E aí, hoje eu sou noivo, né? Desde quando eu comecei a minha vida no esporte, minha vida profissional, eu conheci a Giovana, que hoje é minha noiva. Então, de lá pra cá, a gente vem construindo uma história de planos, sonhos, né? Que todo homem e mulher sonha, casar e tudo mais. Então, eu dei uma meta, estipulei uma meta pra minha vida. Eu falei, eu vou até aqui no esporte, se esse resultado não vier, talvez não é pra ser. E desde então, ano passado, eu tentei esse objetivo, ele não veio a frustração. Só que no mês seguinte veio esse convite da CBTRI, da Confederação Brasileira de Triatlon, onde foi esse teste, né, pro paratriatlon, onde eles estavam com um projeto de buscar atletas de outras modalidades com potencial pro triatlon em si, né? Porque eles estão com essa ideia de fazer um fomento numa caminhada rumo a Los Angeles 2028. Que é o objetivo do Brasil, juntar pegar atletas com grande potencial para levar com chance de medalhas em Los Angeles. E então foi onde eu participei desse podcast, participei desse teste, aonde eu consegui me destacar. E aí desde então eu comecei o ano de 2026 no paratriatlon já em si. E aí o pessoal foi me acompanhando lá de São Paulo, e aí recentemente foi como o Dr. Regis falou, recebi a convocação agora em maio, para disputar o Pan-Americano. Então assim, é uma primeira... Quando vai ser? Dia 4 e 5 de julho, lá em Antofagasta do Chile. Já, tá aí. Tá perto. Então assim, vai ser uma primeira competição dentro do paratriatlon, já internacionalmente e já representando o Brasil. Então assim, tipo assim... Primeira vez de avião? Primeira vez de avião, nunca andei de avião, para deixar claro aqui, é uma coisa que a gente do interior não está acostumado. Então, eu tenho que deixar claro porque é surreal. Então, assim, tem muita coisa acontecendo na minha vida depois de toda essa tragédia que é surreal. Minha ficha ainda não está caindo e tenho certeza que só vai cair de verdade mesmo quando eu estiver lá. Então, essa é um pouco da minha história aí até hoje. Perfeito. E Romildo, vamos lá. Fala um pouco da sua experiência. Você trabalhava como carteiro, hoje é carteiro aposentado, não é? A deficiência veio nesse meio do caminho. Conta um pouco da sua história. Isso, vou contar assim. Sou Romildo, tenho já 50 anos e estou aqui, né, com a camisa da equipe. Orgulho nosso, né, João? Com certeza. Camisa da equipe, mudou a nossa vida. Ali na câmera aí, com certeza, né? Sou moreno, né? Cabelo sempre bem organizado. Hoje, a cor do cabelo, Romildo. A cor do cabelo. Então, segundo as pessoas falam, é grisalho, entendeu? Acho que é a idade já chegando. Mas, enfim, né? Aos 35 anos de idade, eu tive um AVC isquêmico, estava pegando carta na rua, eu era carteiro, e desmaiei lá, fui socorrido. E quando eu acordei na Santa Casa aqui de Prudente, que eu trabalhava em Santo Anastácio, né? Moro lá e trabalhava lá. Já acordei sem reconhecer minha esposa, que estava ali do meu lado, né? O AVC aconteceu por volta das 3 horas da tarde. Eu fui acordar já quase 8 horas da noite aqui na Santa Casa e já sem reconhecer, né? E buscando o que estava acontecendo com o neurologista, com o oftalmo e médicos aí, né? Tudo que a pessoa falava a gente ia atrás, a gente buscava os recursos aí para poder estar indo ver o que tinha acontecido, né? Se era uma coisa momentânea, se era algo que ia permanecer, né? A gente sempre quer que a coisa seja aquela coisa momentânea e depois você acorde daquele pesadelo, né? E você, não, realmente era somente um pesadelo, que isso não pode ser um sonho nunca, viu, gente? Pelo amor de Deus. Né? Mas, enfim, depois da deficiência, né? A gente acaba acostumando com isso, a família apoiou muito, filhos, esposa, né? Sogro, sogra, pai, mãe, sempre, né? E mais aquela frustração, aquela vontade de fazer algo mais cai por terra, porque você vê com a limitação tão grande vem na sua vida de repente, que você fica para baixo, você fica muito mal, né? No meu caso não foi diferente,
né? Fiquei muito ruim, fiquei muito mal. Sempre saí de casa com auxílio, não conhecia bengala, não conhecia acessibilidade alguma, né? E nesse meio tempo apareceu aí uma colega de trabalho lá de Araçatuba, ela esteve aqui em Prudente, né? Ela é assistente social do Correio, ela foi em casa um dia, e ela falou da Associação de Cegos, que eu não conhecia a Associação de Cegos, né? Mas de antemão ela já marcou um horário para que eu possa fazer uma entrevista lá com eles, né? E aí começou a nortear mais as coisas, porque eu chegando na associação, minha esposa também fez um curso lá aprendi a andar com bengala, lá aprendi o braille, lá aprendi artesanato, lá eu fiz curso de massagem, lá eu tive uma noção de que eu poderia ser algo mais, né? Eu poderia continuar vivendo, porque a deficiência quer te limitar, né? Mas as pessoas que estão à sua volta aí, graças a Deus, conseguem te nortear e te falar que você realmente consegue, né? Com auxílio, com aprendizado, com desenvolvimento, a gente consegue ir mais além, né? Eu só quero chegar no esporte, que isso sim mudou a minha vida, isso sim transformou de tal forma, né? E foi através da associação também. Por quê? Um amigo meu lá, o Ricardo, ele nadava para Michelin, né? Era visual também, né? E ele me viu passando no corredor, né? Ele me escutou passando no corredor e falou: Romildo, você tem vontade de nadar, né? Que eu já havia compartilhado desse meu sonho com ele. Que eu tinha 42 anos nessa época já tinha passado 7 anos de deficiência, né? Eu tinha habituado a sair de casa já tinha habituado a fazer muitas outras coisas, né? E ele me falou que tinha um projeto da Michelin ali que eu podia aprender a nadar com ela, né? Eu falei: mas, Ricardo, eu não quero competir igual você, que ele viajava, ele ia para Paris, na verdade, naquela época tinha os regionais, né? Bastante regionais, ele viajava, ganhava muita medalha, ele viajava para todo lugar, chegou a nadar em Brasília, tudo. Daí eu falei: eu não quero fazer igual você, eu não quero competir, só quero aprender a nadar, que era meu sonho, de verdade, né? E a idade ia chegando, você fica preocupado, poxa, né? Não vou aprender a nadar, né? Aí, com 42 anos, eu fui lá um dia, conversei com a Michelin e tudo, marcamos, foi época de frio assim, ainda postergou um pouco o começo e tudo, mas eu lembro muito bem que foi no comecinho de setembro, porque no 7 de setembro de 2017, se eu não estou enganado, não falha a memória, eu já estava desfilando pela APOP, né? Sem medalha nenhuma, o Lucas com medalha, o pessoal com medalha, o Ricardo com medalha, eu sem nada lá ainda. Mas estava lá, porque aprendi a amar a equipe, aprendi a gostar de nadar, né? E a Michelin falou: ó, daqui 6 meses tem um Master aqui no SESI, o SESI está organizando um Master. Eu, Michelin, eu estou aprendendo a nadar, né? Eu não sabia fazer nada na piscina, eu não nadava nada, eu era um machado sem cabo, literalmente, né? Daí ela falou: não, daqui 6 meses tem um Master, né? Aí eu nadei, né? Mas o feeling da Michelin é tão bom que ela sabe das coisas. Quando ela falou isso para mim, né? A Michelin é incrível. Em todos os sentidos. Realmente, ela sabe o que ela está falando. E depois de 6 meses, estava lá eu, competindo no primeiro Master lá, tudo, né? Ganhamos aquela medalha de participação, foi aquela festa toda. Mas aí nasceu esse desejo de competir, né? De ir para campeonatos. E tinha os regionais aí, a gente ia, né? Começamos a ir para a Paresp e sempre trazendo medalhas, trouxe algumas aqui, né? Sempre com o oxitaponado, que eu sou S11, né? Na classificação, né? Eu sou S11, eu sou, apesar de ser baixa visão, né? Na competição dos meus exames lá, eu sou S11 porque eu não enxergo nem a parede para poder saber. Né? Acho que era legal explicar um pouquinho, né, o que é S11. Você falou que é B1, né? Não, ele é B1. Ah, ele é B1. O que é o B1 e o S11? Porque eu sei que no esporte paralímpico tem... Até estava vendo um podcast duas atletas da natação que são gêmeas. Débora e... esqueci o nome da outra. E elas foram para a Paralimpíadas de Tóquio. E daí o treinador delas estava explicando isso, né? Que dependendo da deficiência é uma categoria, então você vai disputar com todos daquela categoria. E no caso delas era deficiência intelectual. No caso, elas seriam S14 da natação. Isso, ele estava explicando que nessa categoria você disputa, por exemplo, com síndrome de Down, com TEA, com deficiência intelectual pura, que era o caso delas. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho, né, pra gente entender como que é essa classificação, né, quando vai lá fazer o grupo que vai competir com vocês, como que é mais ou menos isso? Eu fiquei até com dificuldade de ler aqui, eu abreviei pra B1, mas tinha mais coisa aqui, né, Romildo? Não, é PTV. Isso aí. PTVI, isso. Quem saberia falar muito disso seria o Luizinho, ele que tem, né, o Luizinho e a Michelin, eles são bem afinados com isso. Mas, assim, a grosso modo, a gente consegue explicar assim, né? Sim. Quer explicar?
Pode você que é mais falar Eu bonito aí. falo um pouco e você completa, vai. Vai Eu lá. falo- E a gente anota. A gente anota. mas assim, E o povo aprende. Exato. mas a gente fala bobeira aí, gente, vocês vão Nos dar um- comentários o pessoal... conserta a gente aí. Mas assim, quando a gente vai para uma primeira competição paralímpica, vamos falar assim, você passa por uma mesa de classificadores, que são os médicos, né? Vamos dizer assim. E aí eles vão ver a sua deficiência, vão fazer testes de mobilidades, e eles que vão enquadrar você, que vão decidir que classe que você é. Então, dali para frente, você acaba se enquadrando naquela classe em todas as competições possíveis. Só algumas classes que podem ter alterações, que aí durante algumas competições tem gente olhando e aí pode fazer uma nova reclassificação, né, que chama, e você mudar de classe. Mas isso aí é bem difícil acontecer. Mas assim, existe do S1 ao S5, que são a gente chama de classe baixa, que são aquelas classes que é cadeirante, são pessoas com... Quanto menor a classe, mais limitação a pessoa tem, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Então, o S1 ali, por exemplo, tem atletas que mexe só a cabeça, por exemplo. E nada, viu, gente? E nada. E do S6 ao S10 são os deficientes físicos, né? Vamos falar assim. Que são, no meu caso, deficientes que são amputados, membros encurtados, aquelas pessoas que nasceram com alguma deficiência física, com algum membro encurtado, então alguém que perdeu o braço, má formação, alguém que perdeu... O Lucas se O incluiria Lucas ali. se enquadraria classe baixa. Ele, se eu não me engano, seria um S5. S5 Lucas é um e para- SB, e pro peito ele tinha... SB4. Isso. O Lucas é um paratleta que usa... Qual é o nome? A handbike. Handbike. No exatamente. paratriatlo. Isso. E é isso, são do S6 ao S10 são deficiente físico, então eu no meu caso, quando eu era da natação, minha classificação era S9, então S9 é a maioria dos amputados de perna. É interessante porque não é só amputado, tem a altura da amputação também, que te define a classe. Então, eu perdi a articulação do joelho. Então a minha classe é S9, mas, por exemplo, quem tem articulação do joelho já seria um S10, porque ele já teria uma certa vantagem, entre aspas, porque ele tem articulação do joelho. E daí você só compete com o essa S9. classe. Exatamente. Só Por isso com que S9. existe essas classes dentro do esporte paralímpico, para que não exista uma desigualdade, vamos Sim. dizer assim, uma injustiça. Que, por exemplo, eu não vou competir com o Romildo, por exemplo, porque eu não sou visual e ele não é deficiente físico, entendeu? Então... eu posso ter uma certa vantagem, como ele também pode ter uma certa vantagem sobre mim. Então é basicamente isso que existe a classificação no mundo paralímpico, vamos falar assim. Não só falando de natação, mas como atletismo, como paratriatlo. Eu tava pensando justamente isso. No paratriatlo, como que se faz isso? Porque às vezes a deficiência em uma modalidade ela pode não refletir a outra. Existe isso ou é a mesma categoria para as três modalidades? Não, é diferente. O nome eu falo que é diferente, mas é igual. É o mesmo sentido. Igual o Romildo vai competir só com os visuais. No paratriatlo ele teria o guia. E os adversários dele também é a mesma coisa, são todos com guia. No meu caso também são todos amputados. Mas Mas essa questão do amputado com articulação, sem articulação, como você aqui relatou. no paratriatlo também muda. Aí também muda, Também mas aí vai muda. mudar nas três modalidades. Isso, normal, também ok. muda. Ok. Você quer explicar sobre a classificação dos visuais? Você saberia falar melhor? Do S11 ao S13, Isso, né? na classificação visual, ele falou que é o S10, né, que é deficiente físico, e nós temos visuais aí, a partir do S11, né, que é o visual total, apesar de eu ser baixa visão, minha competição é com visual total, por causa da baixa visão, que é bem grave, né, inclusive eu utilizo esse óculos, que é totalmente vedado, o pessoal que utilizou ele, né, viu que realmente é vedado, é um óculos que ele é pintado, né, e a hora que eu saio da piscina, o juiz pega meu óculos, olha pra luz, vê se não está passando resquício de luz nem nada, senão é passivo de desclassificação. Tem outro instrumento também para quem assiste, acompanha
pelos canais aí que transmite Competição. as competições que a gente teve agora no Nacional, né? Aham. Se eles divulgam lá no YouTube e tudo lá, as pessoas vão ver a técnica minha com a vara de pescar, que chama tupper, né? E uma bolinha. Ela bate nas minhas costas e me sabia fazer a virada, porque eu tô taponado. Né? Eu utilizo a raia para poder me guiar, né? Ela bate na última pelota abraçada, eu faço a virada e volto. Né? É assim que funciona, né? E ela tem que E como bater. que você seguia na raia? Então, a hora que eu pulo na piscina, eu já procuro sempre uma raia e vou sentindo meu ombro ali. Ah, você vai Vou sentindo- isso, encostando sentindo- nela. Isso, encostando nela. Aham. Uhum. Né? E para fazer a virada, é esse tupper que isso. eu não vou explicar. Né? Aí tem o S12. O S12 ele enxerga alguma coisa, ele não é obrigado a usar óculos taponados. Ele não usa. Né? O óculos dele é claro, normal. Né? Ele pode optar em ter o tupper ou não. Depende, porque vai ter vários visuais, né? O S12 vai ter várias questões assim, porque apesar de tem 3 categorias, dentre esses 12, tem aquele que enxerga um pouquinho mais, um pouquinho menos ainda. Já tem, né? Até ele chegar no 13. Então, às vezes a pessoa prefere não bater o tupper, tem pessoa que prefere que bata o tupper. Né? Já no S13, não pode bater o tupper, ele tem que se virar com o que ele tem de resquício de visão. Então, geralmente ele vai conseguir enxergar bem a parede, tudo, visualizar. Vai na contagem da abraçada também, ajuda um Também, pouco. se perdeu conta. Eu procuro muito contar abraçada nesse sentido também. Né? E é assim, depois tem o S14, que é o intelectual, né? Que é uma classe muito forte, inclusive, né? Sim, é o que você tava falando que é o da Débora, das gêmeas lá, essa é a classe Isso, Débora. S14, né? E, enfim, depois tem o S21, porque na natação paralímpica, se eu estiver falando bobagem, o pessoal corrige aí depois também, mas eu creio que não, né? O S21, que é o Down, não compete sempre na categoria do intelectual. Isso. Né? Porque o Exato. intelectual é aquele que tem que ter menos 75, né? De QI, tudo lá, são exames feitos também, né? Mas geralmente tem uma categoria do Down também, tem a competição entre eles também, né? E com relação à classificação e a nossa colocação é essa aí. E no paratriato agora é PTVI, se eu não estou enganado, PTVI 1 ou 2, alguma coisa assim. Né? Eu não me afinei ainda certinho não, apesar de estar treinando, apesar de ter uma competição já marcada para dia 30 de agosto. Eu vejo. Nosso Os treinos desafio eu vejo, dos dois aqui, volte e ver, a gente tá junto. Preparando para isso. Agora, a gente ouve, lê e assiste bastante coisa e uma frase me chamou a atenção aqui para colocar na nossa roda de discussão. E ela é mais ou menos assim: se a sociedade rompesse as barreiras de acessibilidade, nenhuma ação extraordinária seria necessária para que as pessoas com deficiência vivessem suas vidas normalmente. Vamos lá, João Pedro, você, para-atleta, servidor público, fala aí das barreiras principais que você enfrentou, não só com relação ao seu corpo especificamente, né? Mas com o ambiente ao seu redor, no seu dia a dia, sua rotina, tanto no trabalho quanto no esporte ou em locomoção. Tá, vamos lá. Assim, quando eu tive esse impacto de perder a perna, no começo ali pra mim foi muito difícil, porque é um luto, querendo ou não, que a gente tem que passar. Eu tive essa parte do meu pai também, o luto que eu tive que passar, mas eu também tive esse outro luto que é a perda da minha perna. Então, eu tinha esse receio de sair, encarar a sociedade novamente de novo. Eu tinha um certo receio um medo, vamos falar assim, de ver que as pessoas iriam me ver sem uma perna. Então, ali no começo ali foi muito difícil. Então, eu tive muito apoio da minha noiva, Giovana, que naquela época me trouxe de volta para a sociedade, para me encarar de novo. A família também. Tive que passar por esse processo também de terapia, fiz muita terapia, que foi muito importante também para destravar alguns bloqueios que eu acabei tendo com essa perda da minha perna. Então, pessoal, foi isso. Agora, se tratando do serviço, graças a Deus eu não fui bem aceito, vamos dizer assim. A acessibilidade no meu trabalho foi sempre muito ótima. Mas eu posso falar de dificuldade, eu falo que, infelizmente, tem muita gente que não respeita, né? E eu posso usar um exemplo claro, por exemplo, de uma vaga de estacionamento de PCD. Porque na minha cidade, eu moro numa cidade que tem 25 mil habitantes.
E, eu vou no supermercado e eu me deparo com uma vaga de deficiente e às vezes, várias situações que às vezes eu paro e espero para ver quem que é a pessoa que vai entrar no carro. Se ela... Pelo tamanho da cidade, às vezes você até conhece a pessoa que está ali estacionada. Né? Então, às vezes a barreira que eu sempre enfrento é essa, porque às vezes as pessoas não respeitam, sabe? Não tem essa empatia de se colocar no lugar e tudo mais. Às vezes tem muita vaga ali, a pessoa... na hora da rapidez, para ali porque sabe que tá na porta, na cara do gol ali, sabe? E a gente acaba se sentindo, vamos falar, deixado de lado? Lesado. Lesado, entendeu? Lesado. Então, acho que essa barreira que a gente enfrenta, acho que o Romildo pode até falar melhor que eu, mas eu, particularmente, foi a única, que vem agora na minha cabeça, a barreira que eu mais enfrento são com vagas, assim, sabe, de estacionamento, que acho que é o que me intriga mais, assim, e me deixa chateado. E a nossa associação sempre deixou a gente bem à vontade. Eu, particularmente, posso falar por mim, quando eu cheguei na associação, eu literalmente levei um tapa na cara, porque a gente nunca... acha que a gente sempre acha que o nosso problema é o maior. Uhum. E aí quando a gente chega, no meu caso, eu cheguei na minha associação, que é a POP, eu vi pessoas e atletas numa situação, eu vou dizer pior, porque eu tenho essa liberdade de dizer que é pior que a minha. Então, ali eu aprendi muita coisa, sabe? Literalmente levei esse tapa na cara, e eu era muito pessoa de murmurar, de reclamar. E desde então que eu entrei ali na associação, eu sou uma pessoa que reclama quase zero hoje em dia, porque a gente aprende, sabe? Aprende na pele. E como que você vida. chegou na associação, assim? Como que foi, como que você soube, como que você entrou? E qual que é a importância das associações, né? Depois queria que até o Romildo falasse da Associação dos Cegos também, né? Na minha época, quando eu sofri um acidente, a técnica Micheline, ela tem um irmão que é o Thiago, e esse irmão dela é amigo bem próximo da minha irmã Elora. Então, na época, quando eu sofri o acidente, esse Thiago falou pra minha irmã, eu sei que agora não é o momento, mas quando seu irmão passar por toda essa fase, fala pra ele lá na associação, porque a minha irmã tem uma associação assim, assado, e fala pra ele lá sem compromisso, pra ver tudo mais o pessoal. E aí, quando eu fiquei bastante tempo em casa, né, como eu disse pra vocês, e aí veio esse convite, né, da minha irmã, falou da associação, a minha mãe me levou até essa associação, e aí desde então foi onde eu conheci. Na época não tinha muito atleta, na época quando eu entrei há 4 anos atrás, acho que tinha 5 ou 7 atletas na época. Hoje a gente está com mais de 50 atletas, né, Romildo? Bem mais hoje. E aí foi onde eu conheci a associação, e aí foi onde tudo aconteceu. Uhum. Você, antes de passar para o Romildo, só uma frase que você estava falando do estacionamento, né? Que é algo que te causa aí mais espécie. E hoje pela manhã eu estava ouvindo um podcast e a palestrante tocou justamente nesse ponto. Ela falou, a vaga de deficiente não é sua nem por 1 minuto. Porque a pessoa chega lá e vai, rapidinho, não, né? é 1 minutinho. Ele não vai acreditar Exatamente. que alguém com deficiência pode precisar daquela vaga naquele minutinho que você parou ali, né? Para resolver o seu problema, né? Enfim. Romildo, vamos lá. Deixa eu colocar aqui no seu... Bom, a gente que não tem a deficiência visual, quando anda na rua, a gente sabe o desafio que é caminhar, né? Os acessos, as questões, faixa de pedestre, é uma situação que para mim eu fico incomodado. Para você também deve ter havido vários desafios, né? Nessa questão de acessibilidade. Conta um pouco sobre essa questão e também, como a doutora já tinha adiantado, como que veio a associação na sua vida? Então, a Associação dos Cegos, né, como eu estava contando, foi através da Alessandra, né, que passou lá em casa lá e marcou uma reunião lá, conheci a Associação dos Cegos. Ali, eu aprendi a vida diária, que é você cozinhar, você fazer as coisas na sua casa normal, seu ambiente ali, né. Eles têm esse curso, tem essa prática lá, tem professores capacitados, professores que fizeram os cursos, né, e são eficientes no que fazem ali, as pessoas chegam ali, desnorteadas, chega ali
muito desanimada, né? Achando que não tem condição, achando que está tudo perdido. E eles norteiam de tal forma que você aprende a cozinhar, você aprende a fazer artesanato, você aprende braille, você aprende o soroban, que é somar, né? Com o abaco lá, tudo, né? Com professores gabaritados, professores capacitados, professores que têm realmente paciência, né? E ensinar. E é um ambiente muito acolhedor. Sabe, é um ambiente assim, se você ficar pro lado de fora, escutando só as conversas dos deficientes visuais, com as demais pessoas lá, você fala, ó, ali não tem ninguém com problema não, porque a alegria é grande, você vê a nossa descontração quando nós viaja, né, os deficientes, tudo, aquela resenha, tudo lá. Eu já visitei a Associação dos Cegos, daí eles até fizeram um lanche lá pra mim na cozinha, que tinha pão de queijo, tinha um monte de coisa. Mas que eles fizeram. É dessa forma. E o ambiente é esse, é um ambiente descontraído, um ambiente alegre, é um ambiente de grande aprendizado, realmente, né, que norteia a vida da pessoa, ela sai de lá, quando ela vai para casa dela, ela não vê a hora de chegar outro dia para ela estar lá novamente. Tem pessoas que querem estar lá os 5 dias da semana que é possível, né? É claro que hoje tem mais limitações, tem muitas mais pessoas para ser atendido, né? Às vezes tem até os horários bem definidos hoje em dia, mas é um lugar de suma importância. E as associações fazem diferença na vida do familiar, porque ensina a pessoa a lidar com o deficiente. Que a minha esposa mesmo, ela não tinha um preparo para isso. Quando ela chegou lá, ela foi ensinada que realmente eu não poderia dirigir, não podia fazer nem coisa, mas tem grandes coisas que eu podia fazer. Bom, inclusive lavar louça, tudo, ela aprendeu tudo isso. Não tinha como se safar, né, de lavar louça. E aprendeu isso. E eles dão esse curso para as pessoas, né? Tapa a veia dos olhos, faz andar a pessoa lá. É um ambiente que eu falo para as pessoas que estão assim, qualquer coisa na vida, assim, meio desanimado, vá conhecer. Liga lá, marca um horarinho, vai conhecer a vida do deficiente visual, como é que ele é. Vai conhecer o ambiente que é tudo ali, sabe? Ou ser um voluntário, né? Você tem muito voluntário na cozinha, voluntário para limpeza, voluntário para N coisas ali, que a pessoa pode se candidatar e ser lá um voluntário. E viver aquela dinâmica de tudo que é aquilo ali. Né? Essa é a Associação de Cegos que eu conheço, entendeu? Tá ali, né, no Jardim Itapura. E é muito interessante. Recomendo, não faço mais parte hoje lá, né? Por causa da minha vida agora no esporte, né? Mas essas associações é necessário. O apoio da sociedade para que se mantenham de pé e tenha cada vez mais condições de agregar recursos para poder estar atendendo o máximo de pessoas possíveis com essa qualidade que ele já tem, né? E não vou deixar de falar da POP, óbvio, né? Eu cheguei através do Ricardo, né? Aprendi a nadar na POP, aprendi a nadar com a Micheline, não sabia nadar nada, né? E hoje, tudo que eu tenho, né, relacionado a ganhos no esporte hoje aqui, de corrida, de travessia de Paranazão, de 3º lugar em Campeonato Brasileiro, de ser bolsista hoje, né, foi através da POP. Então, eu quero dizer assim, que as associações hoje, realmente, quando ela é séria, ela faz a diferença na vida das pessoas. E essas duas que eu estou citando hoje aqui, eu falo de boca cheia, que são associações sérias, que realmente valem o apoio e valem um olhar bem, bem carinhoso das pessoas que estão ouvindo, que estão aí participando de tudo isso. Perfeito, perfeito. Romildo, a gente conversou lá na CEMEP, né, que é o Centro Olímpico aqui de Presidente Prudente, e não sei se foi contigo que aconteceu sobre aquela questão das barreiras para a locomoção. Eu gostaria que vocês me contassem a história, se aconteceu realmente contigo, quando conversávamos eu, você e a Micheline, sobre a forma com que colocaram no chão o acesso, né, para deficiência visual. Se puder contar essa história para a gente, e também contar das cores da bengala, antes que a gente se esqueça. Não, sim. Eu vou começar pela cor da bengala. Vamos lá, melhor. Divulgar isso aí. Eu acho interessante que as pessoas nas escolas fossem divulgadas, nos canais de TV. E estamos aqui no podcast tendo acesso a tantas pessoas. Por que não falar que existe diferença na cor da bengala? Né? Existe diferença, porque eu sou baixa visão. Então, eu consigo enxergar daqui, eu consigo ver que o João está na minha frente, mas não consigo ver mais nada aqui na minha lateral. Não tenho visão periférica alguma. Então, eu consigo ver o João como um vulto. Não consigo identificar. Se ele fala, eu sei que é ele. É igual as pessoas chegam perto de mim, estendem a mão e fica lá. Acontece muito isso. E diariamente, tá? Diariamente. Elas querem que a gente adivinhe quem que é, né? A pessoa fala, você me conheceu pela voz. Realmente, a gente que é deficiente visual detecta muito sim as vozes das pessoas, né? Se você fala diariamente com as pessoas, você coloca o timbre delas, você escuta elas falar, fulano, bem-vindo. Tanto é que existe um caso na associação, que eu vou contar assim, que se você passar, um cego cruza com o outro lá,
Né? Fala, você viu fulano? Ah, eu vi. É óbvio que ele não viu. Entendeu? Mas é normal falar isso. É engraçado, é interessante, mas acontece essas coisas. Tem Né? até uma situação que o pessoal às vezes chega, né, Romildo? Balança a moça na sua frente e o Romildo fala, eu sou cego, não sou burro, né? Acontece dessas coisas. Né? Mas vamos voltar à cor da bengala. Romildo, só abrindo um parênteses que você falou dessa questão da fala, que eu achei uma situação muito interessante também, ouvindo hoje uma palestra pela manhã. A palestrante, primeiro ela falou, fez ali uma introdução, e depois ela falou um pouquinho longe do microfone. Eu achei isso interessante, e ela explicou que é para a pessoa com deficiência visual saber de onde a pessoa está, para ela ter a direção de onde a pessoa está. Porque quando você fala no microfone, você tem ali as caixas de som, e você não tem, não é, a orientação, o direcionamento de onde aquela pessoa está. Quando E ela a gente fez tá num isso. salão é importante, Ela né? falou um pouquinho fora do microfone e depois ela retornou para que as pessoas com deficiência visual tivessem a direção de onde ela estava. Só fechando parênteses, pode continuar. Tanto é que o professor Cortella, um dia ele conta no podcast dele também, eu achei interessante, só vou compartilhar isso aí que eu achei interessante. Ele foi dar uma palestra para um monte de deficiente visual. Né? Ele falou, foi o primeiro dia que eu não vi as pessoas olhando para mim, cada um olhava para um lado das caixas. Assim. Realmente, sim, ele vira para o lado que está vendo o som. Mas eu gostaria de falar assim das bengalas. Vamos lá. Eu acho interessante as pessoas saberem, né? Igual eu estava contando, né? Daqui eu consigo ver o vulto do João. Então eu utilizo, como eu sou baixa visão, eu sei se está de noite, eu sei se está de dia, né? Eu uso uma bengala verde, é para baixa visão. Se vai uma pessoa na rua com a bengala verde, ela consegue fazer N coisas, ela consegue perceber que chegou um carro perto, ela consegue perceber um poste, entendeu? No meu caso, como eu enxergo até 1,60 m, 1 metro e pouquinho, o chão para mim já é muito ruim de ver. Né? Então eu utilizo a bengala para varrer ali a minha frente e não cair num buraco, não tropeçar numa guia, não tropeçar numa pedra ou algo assim. Né? E diga de passagem que é muito ruim as ruas da cidade, entendeu? Tem N defeitos, mas depois eu vou falar sobre isso aí, vai ter um tempinho, com certeza eu vou conseguir falar sobre isso. E se a pessoa é deficiente total, ela utiliza uma bengala totalmente branca, né? Então, ela não vai te ver, ela não vai perceber coisa alguma, né? Até para você chegar perto dela e quiser auxiliá-la, você tem que chegar, tocar nela, né? Pedir licença, se apresentar e falar se ela precisa de ajuda, porque às vezes ela é total, mas ela está tão mentalizada com o que ela vai fazer, que às vezes ela vai dispensar a sua ajuda. Entendeu? E às vezes um deficiente visual parcial, né, ou baixa visão, ele vai querer a sua ajuda. Normal. Cada uma pessoa tem sua deficiência e ela sabe o que ela vai fazer. Acho que é importante falar isso. As pessoas às vezes não sabem como lidar, né? Então, o que você tá falando, a primeira coisa é perguntar pra pessoa, né? Não chegar já pegando na pessoa ou pegando a cadeira de roda. Atravessando a rua que ela quer ir pro outro lado. Então, e além da bengala verde e a bengala branca, existe a bengala branca com detalhe vermelho no final. Se você gritar para ela, ela não vai te escutar, porque além dela ser cega, ela é surda. Então, você vai ter que abordar ela de uma forma diferente, né? Se ela precisar de auxílio, inclusive. Porque às vezes a pessoa é cega, é surda, e onde ela vai, ela não precisa de auxílio, gente. Nem todo mundo que está ali vai precisar. E se você se dispõe a utilizar, né, a auxiliar, né, saiba chegar, né? Pergunta para a pessoa, você precisa de auxílio? O que você quer fazer? Onde você quer ir? Entendeu? Pergunta o nome, né? Cria um laço. Não é verdade? Se ali é um ambiente que a pessoa está passando sempre, você sempre vai ver aquelas pessoas, né? Ela não vai te ver, mas você vê. Entendeu? Isso que é isso aí. Isso que é legal da inclusão, né? Porque quando você tem contato com a pessoa com deficiência, você não vai ficar com medo, né, de chegar e perguntar, porque eu conheço o Romildo, eu sei que com ele é assim, então se eu ver um outro deficiente visual na rua, eu vou saber como lidar, né? Só que quem não tem contato nenhum, né, acaba ficando perdido e fazendo bobagem às vezes, né? Às vezes até com uma boa intenção, mas fazendo bobagem, né? Exatamente. E aí... Eu tenho uma história que o meu filho, ele é TEA, né, ele é autista, e ele tá nessa escola já... Desde que ele era pequeno, assim, desde antes do diagnóstico, né, 3 anos. Então, ele tá com a mesma turma desde os 3 anos. Então, a turma que ele tá, sabe lidar com ele, sabe que ele tem as estereotipias, que às vezes ele precisa se autorregular. Então, as crianças ali convivem com ele e sabem lidar. E aconteceu uma coisa, que uma criança nova chegou em uma outra turma, e a turminha dele tava brincando e ia começar um joguinho de cartas. E chegou essa criança nova da outra turma e ela sabia que o Lucas é autista, porque ele tem uma estereotipia, então as pessoas percebem, né? E ela chegou pra ele e falou assim, não, mas você não pode jogar esse joguinho porque você é autista.
E daí diz que tanto ele quanto as outras crianças, ele me contando, né, que estavam ali, falaram assim, oxe, mas isso não tem nada a ver. Então, assim, quem convive com ele, era muito óbvio que não tinha nada a ver. Mas uma criança que não tinha esse contato, né, que chegou nova ali na escola e na turma, não tinha. E daí isso foi conversado, a psicóloga conversou, todo mundo conversou, né, para explicar para a criança. E como é rico, né? Porque na turma do meu filho tem ele, né? Que é autista, e tem uma menina com síndrome de Down. Como é rica essa convivência, né? As crianças desde pequenas já sabendo interagir e como lidar. Eu não tive isso na minha escola, na minha sala, na minha universidade, na minha escola inteira e na minha sala. Nunca tive contato com uma pessoa com deficiência. Então, como é rico isso, né? Por isso que às vezes quando defendem não, tem que segregar e tal. Eu fico assim, gente, mas vai perder a oportunidade de aprender tanta coisa, né? Com esse contato. Por isso que a gente preza tanto pela inclusão de verdade no mercado de trabalho, né? Porque daí as pessoas têm contato, né? Conhecem, não é só alguém lá dando uma palestra, é alguém convivendo, Exatamente. né? E isso é tão relevante, né? Pra gente ter uma sociedade assim que entenda o outro de verdade. Olha, né? na minha infância eu estudei em escola estadual, e na minha infância havia era uma sala separada, que a proposta era de inclusão, mas era uma sala separada para deficientes. Então havia ali deficientes visuais, deficientes cognitivos, e eles ficavam todos ali. Aquilo gerava uma segregação, né? No primeiro também. Exatamente. E as pessoas que não tinham deficiência tratavam de uma maneira totalmente rude, até com ofensas ali físicas, verbais. As pessoas ali e chegavam a bater nos alunos. Que a própria escola tinha essa postura, né? Exatamente. Então, a gente vem caminhando por um outro panorama, graças a Deus, totalmente diferente do que se tinha de proposta de inclusão no passado. E eu falo que a inclusão, ela não beneficia só a pessoa que precisa ser incluída, né? No caso, meu filho. Ela beneficia toda a turma. Porque olha quanto aprendizagem tem essas crianças que vão saber lidar com o autista, vão saber lidar com síndrome de Down. E é lindo ver nas apresentações da escola, porque eles usam a questão da monitoria. Então, nas apresentações, para a criança se autorregular, eles sempre colocam um aluno monitor, que é um aluno que vai apoiar essa criança com deficiência. Então, ele sabe lidar, é lindo de ver uma criança de 10 anos, às vezes 8 anos, sabendo lidar, e não lidar assim de ficar pegando na mão, mas... por exemplo, sabe abordar, sabe né? abordar, sabe explicar, e daí conhece. assim, ela só dá um toquinho e fala, agora você tem que ir ali, e dá só uma, assim, sutil, a coisa mais linda de ver é isso nas apresentações. Eu falo que assim, a apresentação para mim é bom para ver essa questão da inclusão. Legal. Doutora Vanessa, a gente existe uma expressão que se chama capacitismo, né, que até onde eu tenho aqui de anotações do que eu estudei, é um pouco diferente do preconceito explícito, é mais ou menos uma subestimação da pessoa com deficiência, e às vezes é muito bem intencionada, né? Eu lembro que a doutora, quando falou lá naquela... Como é que foi aquele lugar que nós... No Inova. No Inova, mas teve um nome, não foi encontro... Era o encontro pela inclusão. Encontro pela inclusão. E a doutora falou de como é filho ou filha que tem autismo da doutora? O filho. O filho. Uhum. Como ele mudou a vida. A minha visão, porque a senhora falou até agora do que as crianças mudaram em relação ao seu filho. Na verdade, com a presença do seu filho, a convivência. Como foi essa mudança pra senhora? Mim, né? Acho que como pais, assim, não sei se seus pais, né, porque você é jovem, mas não sei como que os seus pais encararam, né, quando você se tornou uma pessoa com deficiência, mas quando o Lucas teve o diagnóstico, eu acho que a gente tem uma tendência como pais, como mãe, como pai, de querer proteger, de achar que porque é uma pessoa com deficiência, ela precisa ser protegida, né? Parece que é em todo lugar, toda família é assim. Então. E eu o tive Lucas... essa mesma rede de proteção ao extremo mesmo, sabe? E isso impede às vezes, né? Até acho que era legal você falar depois. Mas no meu caso, assim, o Lucas me mostra
muito assim, como eu ainda sou capacitista, como eu ainda tenho que quebrar algumas coisas. Só que ele tem muito forte nele, assim, ele quer ser autônomo, ele quer fazer as coisas, então, às vezes ele, assim, na época, por exemplo, da alfabetização, que você fala, putz, acho que não vai dar, acho que vai ter que segurar um ano e tal, de repente ele vira uma chave e consegue, né? Ou, por exemplo, eu tinha muita dificuldade motora, e daí vai e faz físio, e faz TO, e faz isso, quando vê, consegue. Então, assim, coisas que você, como mãe, fala, não, vamos deixar isso, ele vai, e isso traz nele uma resiliência, que ele é uma criança de 10 anos, mas ele tem uma resiliência que muito adulto não tem, né? Então, também traz tem uma aprendizagem no sofrimento, que, né, sofrimento no sentido de ser mais difícil para ele conseguir algumas coisas. Queria que você falasse um pouco dessa coisa de como as pessoas veem você, tanto a sua família, né, vocês, né, a família, e como amigos e pessoas à volta, porque vocês não nasceram com a deficiência, né? Essa deficiência veio depois. Só para fazer um adendo na questão da doutora Vanessa, se vocês também puderem falar, porque a gente tem de um lado o capacitismo, que é essa questão da subestimação. Então, chega num restaurante, a pessoa não pergunta para a pessoa com deficiência, pergunta para quem está com ela. E nós temos o outro lado, que é aquele mito do herói, né? Que fala, não, porque eu sou uma pessoa portadora de deficiência e estou fazendo esporte, eu sou o Superman, eu sou aquele cara lá, o cara, né? Se vocês puderem dizer dentro dessa perspectiva. E no mercado de trabalho, eu vejo muitas empresas que elas falam assim, não, mas eu contratei o fulano lá, PCD, na vaga de PCD, e ele apresentou um atestado e faltou. Mas assim, gente, ele é uma pessoa, ele vai ficar doente, ele vai faltar, ele às vezes vai fazer corpo mole, né? Vai estar mais como a gente faz às vezes quando está mais cansado. Então, assim, às vezes a pessoa faz a contratação e acha que ele vai ser o super-herói, que ele vai ser o chefe de equipe. Então, assim, acho que tem os dois lados. São os dois extremos. Mas diga lá, começando pelo João Pedro. Assim, eu acho até interessante fazer dentro da parte da inclusão, porque assim, como eu falei anteriormente, eu comecei falando que eu sou funcionário público e eu trabalho numa creche. E a creche, a gente atende lá crianças de 2 a 4 anos. Então, quando eu entrei para trabalhar lá, eu já tinha minha prótese. E, assim, as crianças viam um funcionário novo ali, vamos dizer, ali, um tio novo ali, e via com uma perna, vamos falar, perna de robô, igual eles falam hoje, né? Uma perna de robô, né? E aí, pra eles, era um negócio super novo, e eu vi na cara dos pais, que os pais ficavam meio constrangidos das crianças perguntarem pra mim por que da minha perna. Uhum. E aí eu senti o desejo de conversar com a minha diretora, que a gente divide a mesma sala ali, né, da secretaria. Eu falei assim, vamos fazer uma apresentação, eu quero fazer uma apresentação. A gente vai de sala por sala, e eu quero explicar de uma maneira mais didática o que aconteceu com o tio João e por que o tio João tá usando a perna hoje. Uhum. Então, acho que essa foi uma forma também da inclusão para eles. Porque vocês, acho que o pessoal lá de lá falaria até melhor, mas se vocês veem como eles eram e como eles são hoje comigo, é totalmente diferente. Até os pais agora chegam mais tranquilos em tudo mais. Desmistifica, agora né? Eles sabem que pode relar em você, né? Pode relar, eu fiz questão de virem no começo, relar na perna, sentir como é que é, explicar, o tio João usa porque o tio sofreu um acidente de moto, teve que usar a prótese e tudo mais, eles ficavam meio assim e tal, aí... E eu faço questão também de trabalhar com short social, porque eu gosto de deixar visível, não a minha deficiência, mas eu gosto de deixar eles à vontade ali no ambiente. Eu já participei de muitas, nesse meio do esporte paralímpico, já presenciei muito amputados que não gostam, usam muita calça, não gostam de mostrar ali a deficiência em si. Expõe, né? Não se expõe. Eu já sou ao contrário. Eu já sou... a minha noiva até briga comigo, porque tem lugares... Só quer usar bermuda. Só quer usar bermuda. E às vezes a bermuda até chique, social e tudo mais. E aí ela falou, não, pra isso não. Usa calça, pelo amor de Deus. Eu falo, tá bom, não, vamos de calça então. Mas é porque eu já me acostumei, sabe? Eu já me aceito dessa maneira. Eu já gosto de chegar nos lugares e me sentir à vontade, entendeu? Não gosto de
de esconder aquilo que eu sou hoje. Então, eu acho interessante contar esse lado da inclusão na escola, porque foi igual vocês falaram. Já começa ali desde cedo. Hoje pode ser eu, mas quando eles estiverem maior e forem para outra escola e talvez participarem de uma outra pessoa sem perna, talvez eles já não vão olhar com um olhar... Vai ser mais natural. Vai ser mais natural, né? Vai ser mais natural. Então, por isso que eu fiz questão nisso no começo de fazer uma apresentação com eles, mostrar, explicar, para que eles, quando crescerem, ver, não quero isso, não estou desejando isso, mas isso pode acontecer de ter outra pessoa com a mesma deficiência que a minha lá na frente nessa escola, e eles não ter esse olhar um olhar meio receoso, com medo, porque a gente que é deficiente, a gente percebe quando a pessoa está olhando com um olhar meio estranho. É isso que eu queria que puxa você... a criança, tira, não fica olhando, né? Tipo assim, não pergunta isso não, tipo, sabe? Eu falo... Isso que eu queria que você falasse, como que as pessoas, assim, ao seu redor encaram, assim, como que você vê isso e a sua família também? Assim, como que foi no começo? Então, falar um pouco da família, no começo a minha mãe, ela era uma pessoa, porque meu acidente foi em 2021, então foi na época do Covid. Então isso também restringiu muito, então esse foi dos dois lados, o lado super protetor da deficiência, mas também desse lado do Covid. Então quando eu recebi alta e fui para casa, eu recebi essa rede de proteção ao extremo, então ela não deixava ver pessoas, não deixava às vezes eu sair, com medo de acontecer alguma coisa. Então eu meio que ficava... Não conseguia ter essa independência, então ali teve muitos conflitos na época, ela também teve que começar a fazer terapia para entender esse meu lado agora deficiente, eu também fazer terapia, e então esse lado familiar foi bem difícil, mas depois as coisas foram acontecendo naturalmente, aí todo mundo foi entendendo. Onde eu contei também no começo, a minha noiva também me tirou mais de casa, teve esse olhar de levar eu mais para a sociedade, onde eu consegui perder esse receio, perder esse medo. Então, com o tempo foi ficando mais tranquilo. E assim, é interessante porque às vezes até no mercado, agora hoje em dia falando, eu vou no mercado de bermuda, e aí tem crianças que não me conhecem, e às vezes... Olha lá, o tio pergunta, pai, cutuca o pai pro pai olhar. E o pai ou a mãe fica com aquele olhar, tipo assim... Fica quieto, garoto. Sabe? Tipo assim, puxando a criança. E aí eu vejo aquilo, já me quebra, porque aí eu já falo, não, pode deixar. E eu, no meio do mercado mesmo, eu faço questão de ali rapidamente explicar, falar pra criança relar, pra ter esse primeiro contato, porque... Isso me deixa constrangido também, do pai puxar a criança, então às vezes eu ajo de uma forma descontraída, de interagir ali, ter uma inclusão mesmo que seja rápida para os pais entenderem e para as crianças ali também entender um pouco. E o Romildo, diga lá, alguma situação constrangedora, alguma situação engraçada que tenha passado? Ainda, apesar de já fazer bastante tempo já, deficiência, há 13 anos, eu percebo que muitas pessoas ainda chegam, ao invés de perguntar, né, as pessoas que não têm muito contato, quando percebem, ele é sério? E acho que ele não tá vendo. Pergunta pra minha esposa, entendeu? Pergunta, sabe, assim, mas eu escuto, eu tô... entender o que a pessoa falava, como essa deficiência trouxesse uma barreira que eu não conseguisse explicar. Ela chegasse assim, meu Romildo, o que aconteceu com você? Não, tinha um AVC, isquêmico, tudo, né? Desmaiei, perdi parte da visão, né? Nervo óptico. Explica pra pessoa o que foi. Sabe? A pessoa vai perguntar pra ela com sinais, assim, alguma coisa assim, sabe? Pra mim não perceber, pra mim constranger, ou pra mim não ficar chateado. Mas sabe o que eu vejo isso aí? As pessoas são despreparadas, sabe? As pessoas não maldosas, né? Não é ruim. Não é o lado ruim da pessoa. Sim. É uma falta de preparo. É igual a pessoa que ela não vai auxiliar uma pessoa que tá usando a bengala. Ela não sabe como abordar. Eu acho que o que tem que ser difundido é essas ideias, entendeu? Sim. Que você não fique constrangido de mostrar a sua perna. Eu não fico constrangido de andar com bengala em lugar nenhum, que eu já fiquei. Quando eu comecei a andar com bengala, eu tinha vergonha. Eu andava com a minha esposa,
né? Só pegando a mão dela, bem no início mesmo assim, né? Aí ela dava 3 toquinhos na minha mão pra me saber que eu tinha que mudar o pé, que era um obstáculo, alguma coisa assim, né? Aí depois não, depois eu não ligo mais, eu só andava com bengala aqui em Prudente, onde ninguém me conhecia, né? Mas isso aí caiu por terra também, eu consegui superar isso, também fiz terapia também, né? Eu acho que é necessário. Todo mundo acha que tem que fazer terapia. Todo mundo vive, né? Todo mundo acha que terapia é só pra doido, né? Mas não, gente, Não, é um negócio Não, que... é pra não ficar doido. É, pra não ficar doido, exatamente. Pra saúde mental, Mas né? enfim, eu acho que é uma ideia que tem que ser difundida assim. Eu acho que você tem que difundir na escola, eu tenho que difundir no meu ambiente, a senhora, o senhor. Tá, difunde a ideia da bengala, difunde a ideia de abordar as pessoas, ensina, perde um tempinho ali, ensina a família. Essas palestras que a Micheline dá ali na POP ali, né, vem várias crianças. Eu tenho absoluta certeza que as crianças chegam em casa e explicam para os pais a questão da bengala. E eu acho que é ter Entendeu? o contato com as pessoas, Sim. né? Porque, assim, às vezes só a informação já seria um grande avanço, mas eu acho que ter o contato com a pessoa, né? É o que faz diferença. Porque ainda tem muito essa visão de olhar a pessoa com deficiente como coitadinho, né? E essa visão capacitista mesmo. Eu tive uma experiência que eu sofri um acidente e eu tive que ficar usando cadeira de rodas por um mês, depois usei bengala por um mês e depois muleta por mais um mês, né? Mais 2 meses, mais ou menos. E nesse período que eu tava usando cadeira de rodas, às vezes eu tava no shopping com a minha família, né? Meu marido levando, porque como eu fiquei só um mês, eu não sabia muito bem lidar sozinha, então ele me levava, tudo. E assim, o que me chamou muita atenção era a cara que as pessoas me olhavam. Porque assim, me olhavam com uma cara de dó, porque eu tava com as minhas 2 crianças, às vezes até a Luana no meu colo, que é a minha filha mais nova, assim, na cadeira, meu marido empurrando, mas a gente tava passeando no shopping, a gente tava num momento bom, em família. E às vezes as pessoas passavam por mim e faziam uma cara. Meu marido virou pra mim e falou assim: você já percebeu a cara que as pessoas estão fazendo pra nós? Eu falei: tô percebendo. Então, assim, de achar que porque você tá ali cadeirante, né? Você é um cadeirante ou você tem algum outro tipo de deficiência, que você tem que ter dó daquela pessoa, né? Tem uma passagem daquele livro Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva, que ele fala, logo que ele se tornou cadeirante, que acho que tinha alguém ali que tava conduzindo ele e deixou num determinado lugar para pegar qualquer coisa. E ele ficou ali sozinho. De repente veio alguém e deu um trocado para ele. É surreal. É surreal. A pessoa vê uma pessoa na cadeira de rodas, ele já assimila a um sofrimento, ao coitadinho, a alguém que não tem condição de absolutamente nada, não tem recurso. É difícil, né, até a gente pensar o que passa na cabeça de uma pessoa que faz Mas uma por coisa essa dessa. falta de contato, Sim, né? a As falta pessoas de com contato, falta de deficiência, conhecimento. assim, a gente tá com 2 exemplos aqui que são pessoas incluídas, fazem um esporte, trabalham, mas assim, uma parcela muito grande de pessoas com deficiência estão escondidos em casa, assim, né? E às Sim. vezes sem oportunidade nenhuma. Por isso que a gente bate tanto na tecla da cota, né? Da importância da cota, porque às vezes é a única oportunidade que a pessoa vai ter de ter contato com outras pessoas, de sair de casa, né? Então, essas oportunidades de conviver, né, com o diferente, a gente tem que criar eu acho que a gente tem que criar mais oportunidade de conviver com o diferente. Na escola, Exato. né, a escola tem que ser inclusiva, no esporte, no trabalho, né, criar vários ambientes que esse contato possa acontecer, né? Eu queria só voltar na questão do esporte, a gente está quase para finalizar o nosso podcast, mas eu queria só fazer uma pergunta que é uma curiosidade com relação ao esporte, financiamento, como que a estrutura, como que tá funcionando? Você já vai agora, né, para Antofagasta, como que funciona isso em questão de estrutura, em questão mesmo de patrocínio, algo do gênero, o financiamento disso, como que tá sendo? Vamos lá. E o seu também. Eu fui receber essa convocação para ir para o Chile, mas assim, por trás disso, a maioria, vamos falar aí, 80% aí, infelizmente, é tudo por conta do atleta. Então, eu acho que esse é o peso maior, sabe? A questão do lado financeiro, particularmente falando, porque potencial a gente sabe que a gente tem, mas a gente precisa do melhor material também em mãos para brigar de igual para igual, né? E o material no triatlo, ele inclui
Tem no a meu bicicleta, caso, a bicicleta e no meu caso a perna a de corrida. prótese. Para natação não precisa de nada diferente. Precisaria da roupa de borracha, que também porque o triatlo é águas abertas, né? Sim, se precisaria da neoprene. Isso, então é uma roupa de borracha que hoje a gente sabe que é caro também. Então eu falo que o triatlo é uma das modalidades de investimento altíssimo se tratando. Então A sua bicicleta é adaptada? a minha bicicleta eu adaptei Aquela só que você corre que a gente Isso, queria eu que- adaptei ela aqui pro meu coto, porque quando eu iniciei ela, quando eu comecei a pedalar nela, eu pedalava com um tronco meio desalinhado, porque eu apoiava o meu coto em cima do quadro da bike. Uhum. Então eu pedalava desalinhado. Para o pessoal entender uma autodescrição, é como se você estivesse pedalando um pouco mirando para a sua esquerda, assim. Eu pedalava então praticamente torto em cima da Seu bike. joelho ficava mais aberto. Isso. é lesão certa. É lesão certa a longo prazo. Então a gente teve uma ideia buscando já ideias lá fora do que já usam na minha classe, que o pessoal faz um suporte que ele vai ali no canote, é canote do banco Canote. ali? Tem o Isso, canote e o selim. isso. E a gente fez uma impressão 3D. Tem um amigo meu que é o Bruno Freitas, que ele mexe com essa parte ele tem o maquinário, tem o escaneamento, ele escaneou o meu coto, fez esse processo da impressão 3D e a gente colocou na bike e, cara, foi surreal, porque, tipo assim... Você consegue ficar alinhado, né? E foi coisa de 10, 15 minutos que eu perdi no tempo a menos, Nossa. tipo assim, só de ter alinhado o corpo com o quadro da bike, então assim... E numa solução simples que é numa impressora 3D, né? entendeu? Uhum. Então me trouxe conforto, me trouxe uma performance muito maior, então... Esse é outro mito, né, que a gente tem, que é de achar que as adaptações razoáveis são caríssimas, Exato. né? Não, E às vezes as nesse adaptações são simples, é um software gratuito, às vezes, Sim. é uma impressão 3D, né? Sim, então nessa parte da bike foi tranquilo. A parte também que financeiramente é muito cara foi a parte da minha perna de corrida. Hoje, como eu recebi essa convocação, a CB3 juntamente com a Protetics, que é o Vitor lá de São Paulo, que é uma clínica de reabilitação, me emprestaram uma lâmina de corrida para que eu fosse para Antofagasta para pelo menos brigar de igual para igual com meus adversários. Ela não é minha, é só um empréstimo mesmo, que inclusive eu abri uma vaquinha. Eu criei uma vaquinha para minha compra da minha perna, porque o pessoal de casa não imagina, mas hoje uma lâmina, uma prótese de corrida custa em média mais barata aí R$90 mil. Então a gente tá falando de vamos falar um Corolla no pé aí, né, para ser mais claro. Eu costumo brincar, né, que é um Corolla no pé. Então assim, eu criei essa vaquinha antes de saber de convocação, porque eu já sabia que era o que me faltaria pro paratriato. A gente conseguiu uma doação, a Pop conseguiu uma doação da Bike Speed, que é aqui inclusive eu treino hoje. Fiz essa adaptação na bike da Pop, então a natação, eu já vim da natação e na natação eu já me destacava. A bike eu já tinha me adaptado, só que eu sabia que faltava a parte da corrida. Hoje eu uso uma prótese convencional e com essa prótese eu não consigo correr porque ela não acompanha a minha passada da corrida. Ela não tem não tem a lâmina, né? E não Mas tem um então joelho você treina específico. sem essa que você vai usar. Hoje eu treino, eu recebi ela semana passada, eu comecei meus treinos agora na segunda-feira, então praticamente eu tô treinando, eu tenho 3 semanas para treinar aí, entendeu? Mas assim, a gente vai com o que a gente tem, a gente vai... Você tá correndo onde? Eu tô correndo lá no Centro Olímpico. Ali também? Onde Isso, a gente pedala? isso. Agora tá... Eu te vejo lá. É porque de sábado normalmente é o longão que a gente faz, né? Então, normalmente ou eu tô lá na Coronel Goulart, ou eu tô aqui no Centro Olímpico. De sábado normalmente não tem a corrida com a perna. Não tem a transição, no caso. Mas assim, é o obstáculo e a parte financeira que mais tá me pegando. Então por isso que tanto eu quanto o Ramiro também depois vai falar, a gente busca apoiadores, patrocinadores que nos apoiem, porque potencial a gente tem, só que a gente precisa, eu particularmente eu costumo carregar uma palavra comigo, que ninguém constrói nada grande sozinho. Eu não vou construir nada grande lá na frente sozinho se não tiver
pessoas atrás de mim que acreditam no meu potencial, estão investindo em mim para que eu consiga estar com os equipamentos, com a suplementação, tudo alinhado e com o melhor material possível para que eu consiga pelo menos brigar de igual para igual. Então esse é meu grande, hoje em dia, é meu grande obstáculo, é a parte financeira, porque eu já tenho meus gastos fixos, né, com a minha vida particular. Sim. E eu não consigo investir, né, de cara assim, regaçar as mangas e investir no paratriatlo. Então eu estou buscando apoiadores, tô com essa vaquinha online rolando, ela tá hoje em torno de quase R$8.000, não tá nem 10% ainda do valor que eu preciso. Mas a gente tem fé, né? A gente acredita que... Não, a gente vai fazer esse podcast chegar lá na Toyota. Vou colocar um Corolla aí. A gente busca, se Deus quiser, aí tenho certeza que a gente vai mandar muito bem nessa competição aí. E o pessoal vai ver que potencial a gente tem e que vão investir na pessoa certa. Então... Pessoal de casa aí, tá um cavaquinho online rolando, se quiser ajudar. Boa, depois a gente coloca no link descrição. E aí, Romildo, e você, como enfrenta essa questão? O meu caso não é diferente do João, né? Sim. Imaginei. Porque o triatlo, para quem sabe, é um esporte caro, né? E minha barreira principal de início foi a bike, né? Eu tinha uma tandem em casa, que eu passei com a minha esposa, tudo. O Casemiro, corajoso, né? Aceitou treinar com ela, apesar dela não ser adequada. Explica quem que é o Casemiro. O Casemiro, vamos falar do Casemiro, lógico, com certeza. O Casemiro é o filho do Fran, né? O Fran nada com a gente lá. E ele, quando surgiu a ideia do triatlo, pensamos em quem vai ser o guia do Romildo, né? Tem que ser o mesmo guia para nadar, para pedalar e para correr, nessa ordem, inclusive. Né? Isso eu não sabia, você que estava me falando. Tem que ser o mesmo. Eu pensei que podia, revezar com outra pessoa. E o Casemiro já é atleta já faz muito tempo, né? Ele já fez Ironman, já fez várias maratonas, né? Ele, inclusive, está viajando aí para participar do Shopping em Santos agora, né? Do triatlo agora, né? Por isso que ele não podia estar aqui também, se fosse o caso, né? Mas ele topou a ideia, ele é corajoso, topou a ideia de ser guia na corrida, ser guia. Fizemos a travessia do Paraná junto para ter uma noção, né? E ele me guiando com a corda lá. A gente corre sempre aí no Parque do Povo, né? Com guia também, né? Amarrado à mão. Esses dias a gente se cruzou aí no Parque do Povo, correndo. Eu tô treinando com ele direto, né? A corrida. E para pedalar era a bike pesadona que eu tinha lá em casa mesmo, de passeio, né? Damos uma adaptada dele lá, colocando uma coroa menor para dar um alívio, né, no peso que ela tudo, uma bike diferente. Casemiro chamou carinhosamente de barra forte, né? Barra forte, um trator, pedalado de trator. Exato. Né? E para facilitar a nossa vida aí, né, no treinamento e nas competições, que ela não dava condição de participar de competição nenhuma pelo peso que ela era. Ela não era competitiva, né? Eu fiz uma rifa, né? Assim como o João está fazendo a vaquinha, fiz uma rifa. As pessoas ajudaram vendendo, ajudaram comprando, ajudaram divulgando. Muitas pessoas fez, né? Hoje a bike está em torno de quase R$10.000, né? E foi o que tinha que ser investido. E essa rifa agregou nisso aí e eu consegui. Hoje tem uma bike aí de alumínio, a gente consegue ter um tempo melhor, ter uma condição melhor e consegue com isso, tá? Em agosto agora, né? No Brasileiro de Paratriatlo. Né? Graças aí à coragem do Casemiro e a rifa aí que o pessoal engajou aí, realmente ajudou bastante. Né? Explica como que é essa atividade do guia, assim, na natação, na corrida, na bike, como que é? Isso, como o paratriatlo é feito em águas abertas, a gente tem que nadar com a pessoa, com o guia, né, atrelado ao calcanhar. É amarrado uma corda de 1,20 m, eu acho que certinho, né? E como fizemos a travessia do Paranazão, foi assim que nós utilizamos, né? Na mão, no pé, né? Aí no pedal é a bike tandem, né? Eu vou atrás pedalando, ele vai na frente guiando, mudando a marcha, tudo. É ele que comanda tudo, né? Só o motor pedalando ali. Ele também pedala, a gente. Tá? Não fica com a perna pra cima. Não tem jeito, ele tem que pedalar também, né? E depois da transição ali, né? Na corrida, isso tudo vedado. Tá, isso tudo vedado, com vendas no olhos, tudinho, né? Faz parte do equipamento
vedado, eu sou Vedação. S11, eu vou continuar competindo como deficiente visual total, né? E na corrida de rua, as pessoas daqui da cidade devem ter visto eu correr várias corridas aqui com ele já, que é a guia na mão, A guia. né? É uma guia aqui na mão. Fizemos a última corrida do Dida aí, um tempo legal também. E estamos aí. Foi 5 de pace? Foi um pace muito bom. Um pace Foi 5 ou foi menos? 5 de Foi pace. 5 de pace. Temos 5 de 40 pace é um... minutos aí, uns 8 km. É uma coisa bela muito boa. velocidade. Não, né? É um senhor de 50 anos falando aqui, né, gente? Mas panela velha faz comida boa. Pessoal, dava pra gente ficar aqui o resto da tarde conversando, são 6 horas da tarde já, a gente precisa encerrar, deu mais de 1 hora, deu 1 hora e pouquinho, 1h10, sei lá, e a gente precisa encerrar, infelizmente, mas espero que tenhamos aqui outra oportunidade de bater esse papo, conversar sobre outros assuntos. certeza. Tinha bastante coisa aqui ainda no meu roteirinho, mas a gente vai ficar devendo. Mas eu gostaria que dessem uma palavrinha final, começando com o João Pedro, que quiser falar para suas considerações finais. Primeiramente agradecer a oportunidade de vocês aqui, abrir espaço para a gente contar da nossa história de vida, e esse lado do esporte. Não é nada fácil pra gente, a gente está conseguindo aí, tentando se destacar, né, Romildo? Antes era em busca da saúde, mas a gente agora criou paixão mesmo, e a gente vê que a gente tem potencial de chegar em lugares extraordinários. Então, quero fazer um apelo para o pessoal de casa, como o Romildo falou e eu falei, é muito complicado não ter muitas pessoas que nos apoiem. O esporte é muito caro, o para-triatlo é muito caro, então a gente precisa de pessoas, empresas, pessoas físicas que olhem para nós, não só como pessoas com deficiência, mas pessoas com grande potencial, porque a gente tem potencial aqui para representar não só o Oeste Paulista, mas como o nosso país lá fora. Então, eu particularmente faço esse apelo para que vocês apoiem a gente nessa trajetória, conheçam também a POP, é uma associação extraordinária, é uma associação que mudou tanto a minha vida quanto a vida do Romildo, abraçou mesmo, tanto um agradecimento aí a Michelina, Luizinho, Vitória, Eduardo, o pessoal de lá são todo mundo extraordinários, quem conhece sabe. Então, fica aqui meu agradecimento e espero estar aqui em outra oportunidade para a gente, talvez em outro cenário, com conquistas, com vitórias, Medalhas, troféus. medalhas. E é isso, o que eu deixo também é que nunca desista também dos seus sonhos. A gente, é meio clichê essa frase, mas que a gente nunca desista dos nossos sonhos, que a gente tenha sempre um objetivo, uma meta, e faça por ele, mesmo com dificuldade. Se o Romildo aqui vir falar que a gente não tem dificuldade, a gente vai estar mentindo, a gente tem como qualquer outra pessoa. Então, não desistem, foquem naquilo que vocês querem e vai para cima, coloque sempre Deus na frente de tudo, que vai dar tudo certo. E quando vocês acharem que a gente tem problema, lembre-se, sempre tem alguém pior que a gente. E aprendem a não reclamar da nossa vida, porque a gente só de acordar, a gente já merece agradecer, só de às vezes conseguir fazer uma refeição sem um auxílio de outra pessoa, já é motivo de agradecer. Então esse é o aprendizado que eu deixo aqui para vocês, e gratidão pela oportunidade. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Diga lá, Romildo. Eu também. Eu quero agradecer ao convite aí, o doutor, a doutora aí, foi muito bom, foi gratificante. Isso faz parte da inclusão. Eu gosto de me ser incluído, né? Eu procuro participar de tudo que a gente é convidado, porque a gente tem a chance de expor aquilo que tem dentro da gente, aquilo que a gente tem aprendido, para as pessoas externar isso aí, para as pessoas também poderem, né? Entender como fazer, como participar, como agregar conhecimento e como fazer a coisa acontecer de tal forma. Tudo aquilo que falamos aqui hoje, se pôr em prática, né, a coisa funciona, a coisa anda. Se você aprender a olhar com carinho para a pessoa deficiente, a olhar com carinho para pessoas que têm certa dificuldade e tentar entender o lado dela, tentar ser, né, proativa no sentido de auxílio,
né? Você não sabe como? Aprenda, pergunte, né? Se disponha a conhecer melhor as pessoas, né? Visite a Associação de Cegos, visite a POP, visite a associação que está do seu lado. Às vezes a pessoa não está aqui na nossa região, mas com certeza tem algum lugar que a pessoa vai aprender. Ela vai sair de lá muito melhor do que ela entrou, né? Conhecendo pessoas ali que têm capacidade sim, e às vezes só depende de um olhar mais carinhoso das pessoas, né? Tanto no auxílio, quanto financeiramente, por que não? Né? Tem condição de auxiliar uma associação como essa, você sabe da vida dela, você sabe de como que é feito, auxilie, apoie, coloque sua marca lá no atleta, coloque sua marca ali, né, que você sabe que ela vai viralizar, ela vai chegar a pódio, ele vai tirar foto com a sua camiseta, com o seu mercado, com a sua, né, porque os atletas têm condição de fazer isso. A gente não está aqui pedindo favor para ninguém, porque a gente tem o que demonstrar, tem o que agregar também para as empresas, para os empresários, para as pessoas que estão à nossa volta também. Está pedindo um favor, vai lá e ajuda o jogo. Não, vai lá, coloca a sua marca na camisa dele, a hora que ele estiver lá, ele vai tirar a foto com o seu mercado, tirar a foto com o seu nome. Então, ele tem o que expor, ele tem o que agregar também. O deficiente, ele não é um coitadinho, não. Ele está aqui para fazer a diferença. É só ter oportunidades. Obrigado pela oportunidade, doutor. Obrigado pela oportunidade, doutora. A gente que agradece. Doutora Vanessa? Eu agradeço também. Foi muito divertido, foi gostoso conversar. Aprendi muito também das categorias que eu não sabia, né? Como que é também essa questão do guia. Acho que aprendi bastante. Quero ajudar a divulgar aí essa vaquinha também. Boa sorte nas próximas competições para vocês e que tenham sucesso. E ele falou da vaquinha agora, né? Eu tô conversando com ele tem quase uma semana, eu fiquei sabendo aqui no podcast dessa vaquinha. Tá muito mal divulgado isso aí. Vamos trabalhar isso aí. Gostaria de agradecer imensamente a sua presença, a presença do Romildo, doutora. E é impressionante como a gente cresce, como a gente aprende cada vez mais, como o Romildo falou, a gente nunca sai de um encontro desse igual, da mesma forma que entrou, a gente sempre sai com a cabeça desse tamanho. Eu me recordo o primeiro contato que eu tive foi com deficiente visual, que foi o Ismael, e ele me ensinou várias coisas, e uma das coisas que ele me ensinou foi um aplicativo que chama Be My Eyes. A gente até conversou sobre ele, né, do Be My Eyes, não sei se a doutora não conheço. Já ouviu falar. É um aplicativo que você cadastra, e sempre que alguém com deficiência visual tem alguma dúvida sobre alguma coisa, liga, e aí um voluntário atende e diz, olha, eu tenho dois remédios aqui, por exemplo, qual deles é o antibiótico? E a pessoa, não, é o da esquerda, não, pode pegar esse, ou a camisa, né, eu preciso sair com uma camisa, eu quero sair com uma camisa azul, qual delas que é a... Conhece a doutora, não, tá vendo como as coisas aí levam divulgado? Exatamente, e eu fiquei sabendo depois, sei lá, vou baixar Be My Eyes. De quanto tempo, então a gente nunca sai da mesma forma, pelo contrário, a gente sempre sai muito melhor, e por isso que o agradecimento é meu por cada vez mais aprender com essa conversa que a gente tem. Infelizmente não temos mais tempo, vamos ter que nos despedir, então é isso, uma boa tarde, ou boa noite, ou boa manhã para quem estiver assistindo nos horários mais variados, e até o próximo episódio. Valeu. Tchau. Valeu.